Partes da gramática. 1. Fonética, som, sílaba, grafia. 2. Morfologia, classe, formação. 3. Sintaxe, função, estrutura. 4. Semântica, sentido. 5. Estilística, suportes utilizados na produção de sentido. Hiato, duas vogais em sílabas separadas. Por exemplo, hiato, i-a-to. Duas, du-as. Teatro, te-a-tro. Tritongo, semivogal mais semivogal na mesma sílaba. Por exemplo, iguais, iguais. Sagões, sagões. Mais um exemplo, iguais. O U é uma semivogal, A, vogal, e o I, uma semivogal. Ditongo decrescente, vogal mais semivogal na mesma sílaba. Exemplo, lei, lei. Restaurante, restaurante. Restaurante, A, vogal, U, semivogal. Ditongo crescente, semivogal mais vogal na mesma sílaba. Exemplo, prêmio, prêmio. História, história. Prêmio, I, semivogal, O, vogal. Tipos de ditongos. Ditongos orais, pronunciados pela boca. Por exemplo, mais. Ditongos nasais, pronunciados pelo nariz. Por exemplo, mães, muito, bem. Tipos de ditongos. Ditongos abertos, som agudo. Exemplo, ideia, dói. Ditongos fechados, som de circunflexo. Exemplo, feia, foi. Vogal ou semivogal? A é sempre vogal. Antigo U com trema em gue, gui, que, qui, sempre semivogal. Letras intermediárias. O, E, I, U, M, N. Podem ser vogais ou semivogais. Não existe sílaba sem vogal. Toda sílaba tem apenas e somente uma vogal. Se houver mais de um som vocálico na mesma sílaba, um será vogal e os demais semivogais. Homônimos são palavras que apresentam a mesma grafia e ou a mesma pronúncia. Tipos: homônimos perfeitos, homônimos homófonos heterográficos, homônimos homógrafos heterofônicos. Homônimos perfeitos, mesma grafia, mesma pronúncia. Por exemplo, manga, igual fruta. Manga, igual parte da roupa. Homônimos homófonos heterográficos, mesma pronúncia, grafia distinta. Exemplo, ascético, crente. Acético, ácido. Homônimos homógrafos heterofônicos, mesma grafia, pronúncia distinta. Exemplo, colher, verbo, ato de colher. Colher, substantivo, instrumento para se alimentar. Parônimos, palavras que apresentam grafia e pronúncia parecidas. Exemplo, mandado, ordem, mandato, período de tempo. Infringir, errar. Infligir, aplicar punição, pena. Sinônimos, palavras com mesmo sentido no contexto. Por exemplo, o capital foi investido de forma adequada. O dinheiro foi investido de forma adequada. Antônimos,
palavras com sentidos contrários ao termo original. Exemplo: o Brasil precisa de reformas. O Brasil prescinde de reformas. Atenção! Caso a palavra precisa fosse substituída por prescinde, a frase passaria a ter um sentido contrário ao original. Ortoépia, ortoepia. Erro gráfico motivado pela pronúncia inadequada da palavra. Por exemplo, forma correta: sobrancelha, iogurte, discussão, identidade. Forma errada: sobrancelha, iogurte, discursão, identidade. Principais casos de parônimos homônimos: cerrar com S versus cerrar com C. Cerrar com S, cortar. Exemplo: cerrou a madeira. Cerrar com C, fechar. Exemplo: cerrou os punhos. Principais casos de parônimos homônimos: incipiente com C versus incipiente com S. Incipiente com C é igual a iniciante, que dá início a alguma coisa. Por exemplo, se os efeitos da tecnologia no mercado editorial forem debatidos, a discussão sobre como será uma Bienal de e-books ainda é incipiente. Incipiente com S, ignorante que desconhece, por exemplo. No entanto, essa é uma área de pesquisa ainda incipiente e não há quantidade suficiente de estudos científicos para confirmar os benefícios de forma contundente. Principais casos de parônimos homônimos: cheque com X versus cheque com CH. Cheque com X, do xadrez, colocar em xeque, colocar em discussão. Por exemplo, o caso repercutiu ao ponto de pôr em xeque as restrições às doações empresariais aos políticos. Cheque com CH, ordem de pagamento. Por exemplo, o imposto do cheque, a CPMF Argentina, será mais uma frente de batalha para o governo. Principais casos de parônimos homônimos: emigrante versus imigrante. Emigrante, quem sai, exterior. Por exemplo, em 1999, durante um protesto contra a morte de um emigrante africano, Susan foi detida sob a acusação de desordem pública. Imigrante, quem chega interior. Exemplo: natural de Tatuí, no interior paulista, era filho de um comerciante imigrante libanês e de uma professora. Principais casos de parônimos homônimos: flagrante versus fragrante. Flagrante, pegar no flagra, pegar no ato. Exemplo: o suspeito foi detido em flagrante e encaminhado à delegacia de Milagres, Bahia. Fragrante, essência, cheiro. Exemplo: a fragrância é agradável. Outro exemplo: a mulher sempre sai de casa muito fragrante. Principais casos de parônimos homônimos: afim junto versus afim separado. Afim junto, afinidade, semelhança. Exemplo: irei convidar todos os amigos de faculdade e afins. Afim separado, finalidade. Exemplo: a fim de resolver o problema. Principais casos de parônimos homônimos: acerca de, separado, acerca de com H, acerca de, sobre. Exemplo: falavam acerca do assunto. Acerca de separado, aproximadamente. Exemplo: minha casa fica a cerca de 20 metros. Acerca de com H, tempo decorrido. Exemplo: há cerca de 3 anos estamos juntos.
Seção com 2 S's versus seção com C e 2 S's versus seção com S, C cedilha. Seção com 2 S's. Reunião, período de tempo. Exemplo: a ata, porém, omite a duração da sessão. Seção com C e 2 S's. Ceder, doar. Intercessão, rogar, pedir. Exemplo: o juiz determinou a cessão da herança. Seção com S e C cedilha. Secção, repartição, departamento, intersecção, parte comum. Por exemplo, a seção onde trabalho é muito requisitada. Principais casos de parônimos homônimos: a versus a com H. A indica tempo futuro. Por exemplo, daqui a 2 meses vou. A com H indica tempo passado, sentido de faz. Exemplo: estou aqui há dias. Principais casos de parônimos homônimos: vultoso versus vultuoso. Vultoso, grande. Exemplo: investimento vultoso. Vultuoso, deformado, inchado. Exemplo: estava com o rosto vultuoso. Principais casos de parônimos homônimos: despensa versus dispensa. Despensa, armário. Exemplo: o ator se trancou na despensa da casa vestido somente de cueca. Dispensa, liberado. Exemplo: a empresa também fica obrigada a pagar as custas de volta do trabalhador, caso decida por sua dispensa. Principais casos de parônimos homônimos: discrição versus descrição. Discrição é o mesmo que discreto. Por exemplo, para a virtude da discrição, ou de modo geral, qualquer virtude, aparecer em seu fulgor é necessário que faltemos à sua prática. Descrição, descrever. Por exemplo, faça a descrição do animal, nome, idade, raça. Principais casos de parônimos homônimos: descriminar versus discriminar. Descriminar, descriminalizar, deixar de ser crime. Exemplo: é o mesmo que aparece em desobedecer. Gabeira luta para descriminar o uso da maconha. Discriminar, ter preconceito, fazer lista, diferenciar. Exemplo: seria cruel discriminar esse gênero de literatura, afirmou. Principais casos de parônimos homônimos: mandado versus mandato. Mandado, ordem. Exemplo: o mandado de prisão contra Bashir foi exigido pelo Tribunal Penal Internacional no dia 4 de março. Mandato, tempo. Exemplo: a empreitada, segundo críticos, seria uma manobra de Zelaya para tentar disputar um segundo mandato. Principais casos de parônimos homônimos: hesitar com E e X versus hesitar com H e S. Hesitar com X, ter sucesso, ter êxito. Exemplo: abriu um comércio, mas tem medo de não hesitar. Hesitar com H e S, ter dúvida, hesitação. Exemplo: apostou no meu cavalo sem hesitar. Principais casos de parônimos homônimos: esperto com X, esperto com S. Esperto com X, especialista, experiente, expert. É alguém amplamente reconhecido como uma fonte confiável de técnica ou habilidade, cuja capacidade de julgar ou decidir corretamente, justamente ou sabiamente lhe confere autoridade e status por seus pares ou pelo público. Esperto com S, levar vantagem, pejorativa. Exemplo: seu roteiro segue a linha de filmes como Forrest Gump, mas com um protagonista esperto, sexy, que fuma um cigarro atrás do outro
E conhece a diferença entre Dry Martini e Pinha Colada. Principais casos de parônimos homônimos: infligir com L versus infringir com R e N. Infligir, aplicar pena, punir. Exemplo: já que a mulher desrespeitou o sinal vermelho, o guarda infligiu a multa. Infringir, com R e N. Errar. Exemplo: a vida é cheia de obrigações que a gente cumpre por mais vontade que tenha de as infringir deslavadamente. Principais casos de parônimos homônimos: consertar com S versus consertar com C. Consertar com S, fazer reparo. Exemplo: o sábio não se senta para lamentar-se, mas se põe alegremente em sua tarefa de consertar o dano feito. Consertar com C, concerto musical, conciliar. Exemplo: o maestro deve concertar hoje. Principais casos de parônimos homônimos: mal com U versus mal com L. Mal com U, contrário de bom. Valor adjetivo: feminino, má. Exemplo: bandido, mal. Bandido, bom. Mal com L, advérbio, contrário de bem. Mal, substantivo, equivale a maldade. Exemplo: o mal do homem é. Mal, conjunção temporal, equivale a logo que. Por exemplo: mal entrei na sala, percebi o ocorrido. Oxítona, última sílaba tônica. Exemplo: marabá. Paroxítona, penúltima sílaba tônica. Exemplo: púdico. Proparoxítona, antepenúltima sílaba tônica. Exemplo: física. Acentuação dos monossílabos. Para ser acentuado, deve cumprir 2 requisitos cumulativos. Primeiro, deve ser monossílabos tônicos. Segundo, terminados em A, E, O, terminados ou não com S. São monossílabos tônicos os substantivos, adjetivos, advérbios, verbos, pronomes tônicos. Nós, vós. Exemplo: mas, adjetivo, monossílabo tônico, terminado em A, tem acento. De, verbo, monossílabo tônico, terminado em E, tem acento. Mes, substantivo, monossílabo tônico, terminado em E, tem acento. A acentuação das oxítonas. Para ser acentuado, deve cumprir 2 requisitos cumulativos. Primeiro, deve ser oxítonas. Segundo, terminados em A, E, O, com S ou sem, em e ens. Exemplo: você, oxítona, mas terminada em E, é acentuada. Para, oxítona, mas terminada em A, é acentuada. Também, oxítona terminada em in, é acentuada. Parabéns, oxítona terminada em ens, é acentuada. A acentuação das paroxítonas. Regra de oposição às oxítonas. Acentuam-se as paroxítonas, exceto as terminadas em A, E, O, com S ou sem, em, ens. Exemplo: júri, paroxítona terminada em I, tem acento. Júris, paroxítona terminada em is, tem acento. Álbum, paroxítona terminada em tem acento. Hífen, paroxítona terminada em tem acento. Acentuação das paroxítonas. São acentuadas as paroxítonas terminadas nos seguintes grupos. Grupo A, LNRX. Exemplo: tórax, caráter. Grupo B, I, us, uns. Exemplo:
ônus, álbum. Grupo C, ão. Órgão, imã, órfão. Grupo D, PS, bíceps. Grupo E, ditongo crescente ou decrescente. Flávia, Júlia, tênue, amável.